Depois de uma queda de 37% do começo do ano para cá, a VEG agora se recupera 15% em um período muito curto de tempo. Será que agora vai? Ou não é melhor a gente ainda ficar de fora e não investir nela? Vamos trocar uma ideia sobre isso no vídeo de hoje. Fala pessoal, que tá falando Pedro Guedes, sou analista CNPI, criador desse canal no YouTube. E hoje vamos falar um pouquinho da VEG. VEG que já é uma velha conhecida nossa aqui no canal. A gente tem diversos vídeos aqui da VEG, vou deixar espalhado aqui na tela. Vários vídeos analisando tudo sobre a VEG, o que está acontecendo, os resultados. A gente quase que rigorosamente acompanha a empresa aqui trimestre. E esse aqui, mais uma vez, não vai ser diferente. Puxei aqui a cotação do começo do ano para cá. A VEG saiu ali de 57,04 lá no dia 24 de janeiro e chegou até uma queda ali de aproximadamente 35,60. Então essa queda aí representa aproximadamente 37%, tá? E de lá para cá, se a gente parar para ver, a VEG já está subindo 16,5% desse período de mínima, enfim, que teve. Já está subindo seus 16%, né? Se a gente olhar um período até mais curto aqui, período de um mês, a gente vê que do dia 8 de outubro para cá, ou seja, em menos de um mês, a VEG já subiu 16%, um resultado bem expressivo. Mas o que está acontecendo? Como é que foram os resultados da VEG nesse trimestre? Vamos analisar um pouquinho para a gente entender o que está acontecendo com a empresa. Mais uma vez, a VEG aqui é uma empresa global do setor de bens de capital, com foco na fabricação de equipamentos eletroeletrônicos, soluções para a indústria. As operações são divididas em principalmente 4 áreas de negócio, tá? Se você souber isso aqui, essas 4 áreas você entende de fato como a VEG funciona. A primeira é equipamento eletroeletrônico industrial, a segunda, que é o GTD, geração, transmissão e distribuição de energia, depois motor comercial e appliance, e por último ali, tintas e vernizes, tá? E aí a gente até consegue basicamente ter uma descrição breve aqui do que é. O EEI, equipamento eletrônico industrial, fornece motor elétrico de produtos de automação, enquanto a área de GTD oferece solução para infraestrutura em energia, painel solar, esse tipo de coisa, motores ali de aerogeradores, placas fotovoltaicas. E na parte de motor comercial e appliance, a gente tem basicamente ali uso de eletrodomésticos, aqueles motores de linha branca, em geral, tá? E tintas e vernizes, pô, o nome já autoexplicativo, tintas e vernizes, tá? É uma empresa global, que eu sempre gosto de dizer, a VEG tá no lugar certo, na hora certa, tá? E tem aproveitado muitas tendências mundiais, tá? A gente sempre fala da VEG, né? E você vai sempre ouvir uma coisa. Desde que eu comecei a investir lá em 2017, 2018, a gente tem ali ouvido sempre uma única coisa, que eu ouço desde lá. A VEG está cara. Mas se a gente para ver até a cotação da VEG, num período de 10 anos, cara, a VEG já subiu ali, basicamente 760%. Quando eu comecei a investir em VEG, lá em 2018, aproximadamente aqui, em março de 2018, lá pra cá, a VEG já subiu 420%. E o que é que eu ouço? VEG está cara, desde que eu comecei a investir, tá? Na empresa. Isso porque se a gente para ver a aba de valuation dela, e a gente para ver o histórico de preço-lucro aqui da VEG, a gente vê que, comparado com outras empresas, a VEG opera sim, de fato, a múltiplos mais altos. Uma empresa que se olhar para preço-lucro de 25 vezes, de fato é uma empresa mais cara. Você vai olhar um preço-lucro de um outro segmento, sei lá, Banco do Brasil, Itaú. Cara, o preço-lucro é muito mais baixo. Vamos fazer uma comparação aqui para você ver. E aí, olhando o Banco do Brasil aqui, a gente olha o preço-lucro do Banco do Brasil, um preço-lucro de 4 vezes, 4,6 vezes. E se a gente para ver, o maior patamar ali foi 10 vezes preço-lucro. E aí, quando a gente volta pro caso de VEG, a gente vê que, cara, em nenhum momento o VEG chegou nos últimos, desde 2011 para cá, até um preço-lucro de 10, o mínimo foi 19, que foi lá em 2011. Então, assim, acaba que, basicamente, a VEG ela sempre operou a múltiplos altos. E por isso que o mercado sempre acha a VEG muito cara. Como eu disse, mais uma vez, não é para você estar comparando o preço-lucro de VEG com o Banco do Brasil. Eu quero trazer aqui, que você entenda esse senso comparativo que as pessoas fazem de forma errônea. O Banco do Brasil opera a preço-lucro de 4, 5 vezes, por que eu compraria a VEG que opera um preço-lucro de 25 vezes? É esse tipo de pensamento que eu vejo muito por aí, que não é o tipo de pensamento muito sensato, para ser bem honesto com você. Cada empresa é uma empresa, a gente não deve comparar empresas de segmentos diferentes e basicamente a gente tem que entender o que é que o mercado, boa expectativa, o que é que o mercado espera da empresa. Quando a gente para ver aqui, mais uma vez, olhem que a VEG sempre operou a múltiplos altos, isso é uma coisa normal para a VEG. E muita gente deixou de ter VEG em carteira por essa balela de que VEG está caro, tá? Então, enfim, perderam uma boa oportunidade aí ao longo do caminho, mas vamos ver se ainda tem oportunidade para quem perdeu, tá? Então, o resultado da VEG saiu, vamos aqui, 22 de outubro de 2025, foi quando saiu o resultado do terceiro trimestre de 2025, tá? Então, a gente já tem um novo resultado dela. Receita líquida ali, 10,2 milhões. Então, a gente tem ali,
com uma receita de 4,2% acima do terceiro TRI 24 e 0,6% acima do mesmo período do ano passado, tá? No EBITDA, a gente também tem um EBITDA de 2,3% maior do que o mesmo período do ano passado e 0,7% acima do último trimestre, o trimestre anterior, tá? Quando a gente olha ali o ROIC, a gente teve uma redução, tá, do ROIC de 4,7 pontos percentuais. Aí sim, a gente realmente tem uma redução um pouquinho mais expressiva. Vamos ver o que aconteceu, tá? Então, mensagem de administração, mesmo ambiente de incerteza geopolítica, utilidade, no comércio doméstico e internacional, um trimestre com margens saudáveis, e de fato são um resultado bem saudável, tá? Então, apesar do aumento mais desafiador, acelerar o crescimento, observar a demanda de negócios, oportunidades, beleza? No Brasil, bom desempenho industrial, apesar do cenário restritivo de novos investimentos, aliado à continuidade de entregas dos projetos de transmissão e distribuição, e melhora na demanda de motor comercial e appliance, tá? Uma coisa que a gente vai ver é que na parte de geração e transmissão, naquela parte de energia solar e energia eólica, acabou que ficou um pouco mais restritiva aqui no Brasil, e isso já vem de um tempo, até falei isso no último trimestre, e acaba que impactou um pouco negativamente o resultado da WEG, tá? Então, ó, ao mesmo tempo, continuarmos a reportar uma menor receita no negócio de geração eólica quando comparado com o mesmo período do ano anterior, tá? Bem claro aqui, tá? A ausência de novos projetos, além da redução de projetos de geração solar nesse trimestre. Então, foram bem evidentes aqui que a parte de geração eólica e geração solar acaba que está menor do que o mesmo período do ano passado. Por isso que a gente pode encontrar ali um resultado menor da WEG, um resultado menos favorável. Sem mais delongas aqui, vamos começar com o resultado, né? É isso que realmente importa. Quando a gente para ver a comparação do ROIC com o período anterior, caiu 0,5%. Quando a gente olha o mesmo período anterior, caiu 4,7%, tá? Quando a gente olha a receita da WEG, ela teve um crescimento de 0,6% e 4,2% em relação ao mesmo período do ano anterior. Mas uma coisa que eu quero chamar a atenção é que se a gente for comparar os 9 primeiros meses do ano, a WEG está aumentando em 12,5% a sua receita. Isso aqui é um ponto bem importante, tá? Aí a gente nota aqui na parte de lucro, se a gente for olhar somente lucro, o lucro cresceu 3,7%, 4,5% e nos 9 primeiros meses, 10% de aumento de lucro, tá? Possa ser que a gente consiga fechar um ano recorde da WEG aí. Será que dá pra gente fechar um ano recorde da WEG aí em termos de balanço? Vamos botar um balanço trimestral aqui pra gente dar uma olhada. Acaba que no ano passado, a gente teve ali em 2024, a gente teve 8, 9, 9 e 10 bi. Tá? Então, acaba que se a gente para ver, até se a gente for fechar o ano da WEG, a WEG fechou 2024 com 37,9 bilhões de receita, tá? E um lucro de 6,3 bi. Tá? Se a gente seguir nesse ritmo que a WEG apresentou 10 bi, 10 bi, 10 bi, cara, se ela botar mais um trimestre desse, é recorde de lucro, é recorde de receita, tá? Então, cara, a empresa está crescendo. Está crescendo a níveis mais lentos do que era anteriormente? Sim, está crescendo a níveis mais lentos do que era anteriormente. Por isso, o mercado, ele acreditava que a WEG ia ter um crescimento maior, ia crescer a passos mais largos. E essa redução de expectativa do mercado em relação ao crescimento fez com que a cotação da WEG caísse do começo do ano para cá. Então note, não é que a WEG está entregando resultados ruins, é só que a taxa de crescimento não está tão alta quanto era em períodos anteriores. Se a gente para ver, no primeiro TRI de 2024, a gente tem ali um resultado de 8 bilhões de reais, tá? E o primeiro TRI desse ano foi 10 bilhões de reais, 10 bilhões e 79. Isso dá um crescimento de 25% do primeiro TRI do ano passado para o primeiro TRI desse ano. Só que quando a gente para ver o terceiro TRI do ano passado com o terceiro TRI desse ano, ou seja, o terceiro TRI do ano passado foi 9 bilhões 857 e o terceiro TRI desse aqui, trimestre, foi 10,2 bilhões. Isso dá um crescimento de 4%, como a gente viu. Então note que no começo do ano, de um ano para o outro, cara, foi 25% de aumento. Agora o resultado foi um pouquinho mais real, digamos assim. Foi 4% de crescimento. Cara, uma empresa crescer ano a ano, 25% ano após ano, cara, isso é uma coisa que fica talvez insustentável depois de um longo período de tempo. Então acaba que de fato o crescimento da WEG é menor e é difícil assim a gente ter a mesma taxa de crescimento ou aumento de crescimento todo trimestre. Isso é uma coisa, cara, totalmente normal, assim, não tem nada que você diga assim, nossa, o resultado da WEG tá muito ruim e tal. Não, de longe não tá? Resultado muito bom da WEG, só que o nível de crescimento tá um pouco menor. E bem tranquilo quanto a isso, tá? Então, beleza. Quando a gente olha para o segmento de receita, de onde vem a receita, a gente nota que tem um crescimento, ó, que eu queria mostrar exatamente isso. A gente nota que há um crescimento aqui, ó, do primeiro TRI para o segundo, do segundo para um terceiro. Mas, pô, é um crescimento mais modesto, pô, um crescimento mais vagaroso, mais devagar. Então, assim, tá crescendo? Tá, mas é um pouquinho mais pé no chão, beleza? Outro ponto-chave aqui
que no ano passado também a gente tinha uma divisão quase que meio a meio das receitas, né? Então quase 50-50. Hoje em dia, a gente já vê que o mercado externo, tá? O mercado fora do Brasil representa a maior parte da receita da VEG, tá? Então esse aqui é um ponto importante e acaba que à medida que o mercado externo vai apresentando maior percentual na receita, acaba que o dólar vai impactando também mais na receita da VEG. Então o dólar mais baixo impacta negativamente a receita da VEG. Dólar mais alto impacta positivamente a receita da VEG, tá? E aí, olhando para o mercado externo, a gente vê que a receita em real foi impactada pela variação do dólar, que foi de 5,50 para 5,45. Então, por mais que as vendas em dólares tenham aumentado, vamos ver se aumentou, o dólar caiu 1,6%. Então, sim, essa queda de 1,6% do dólar impacta negativamente o resultado de receita da VEG. Quando a gente para ver o mercado externo, a gente vê que ele cresceu, do trimestre passado para cá 8% e do ano passado para cá 6%. Então, sim, teve um crescimento no mercado externo, mas é um crescimento ainda mais baixo do que isso, porque teve uma queda do dólar, tá? E aí a gente vê por área de negócio, a gente nota que a parte de equipamento eletrônico industrial tem um peso muito importante ali para a VEG, com 51% das linhas de receita, tendo crescimento no mercado interno e tendo crescimento também no mercado externo, só que o maior crescimento de fato foi no mercado interno, tá? Mas a maior representatividade acaba sendo do mercado externo, que é 3 bilhões ali, tá? É resultado realmente ali bem maior. Quando a gente para ver a parte de geração, transmissão e distribuição, que é aquela parte que eu falei que está mais ligada à parte de energia eólica, energia solar, os aerogeradores, enfim. O mercado interno, ele fala aqui que a transmissão e distribuição continuou positivo, mas ele fala que teve um impacto da ausência de entrega de novos aerogeradores, quando comparado com o ano anterior, devido ali à falta de projetos de geração eólica em 2025. Então, não estão tendo tantos projetos de energia eólica, de energia ligada ao vento, em 2025, e aí acaba que a VEG não está conseguindo entregar aerogerador. Então, isso tem um impacto. Não à toa que se a gente olha no mercado interno, seja você vai comparar com o trimestre anterior ou um ano atrás, a gente tem queda de receita em todas as frentes, tá? E no exterior também, mas uma queda mais leve, bem mais amena do que aqui no Brasil, tá? E é uma segunda linha ali de receita da VEG em termos de percentual que ocupa, então acaba que tem sim a sua representatividade e impacta realmente na receita. Na parte de motor comercial e appliance, eu gosto de chamar aqueles motores de linha branca e tal, a gente teve um crescimento de 15% no Brasil, no comparação com o trimestre passado, mas acaba que é 8,3% da receita, não é uma coisa tão importante, e ali, tintas e vernizes, por mais que aí você olhe que no mercado externo cresceu 27%, enfim, que esteja crescendo ainda é um resultado muito incipiente, tá? 4,3%, acaba que não tem um impacto tão grande ainda na VEG, tá? O ponto que eu quero chamar a atenção é nos custos de produto vendido, tá? A gente olha ali para a VEG que, na comparação do trimestre, aumentou 0,6% de receita, só que o custo aumentou mais do que a receita, então redução de margem. Isso também no ano passado. Então a empresa não conseguiu repassar o aumento de custo de produto para o consumidor e isso impacta em queda de margem e, consequentemente, vai impactando todas as linhas para baixo ali na DRE. E aí, quando a gente para ver despesa geral administrativa, que é eles podem tentar controlar isso para evitar maiores perdas ali com despesa, teve ali 0,1 percentual maior em relação ao terceiro TRI 24 e 0,3 abaixo do TRI passado, né, do segundo TRI 25. Acaba que isso vai ali ajudando para não ter um impacto tão pior nas linhas para baixo. EBITDA, aumento de 0,7 e 2,3, então beleza, um crescimento de EBITDA ali. Quando a gente para ver o fluxo de caixa, teve um bom fluxo de caixa operacional, que metade dele foi utilizado ali para investimento. Fizeram uma captação ali de 4,6 em dívida, amortizaram 4,4 também, e isso dá uma captação líquida de 398 milhões e uma remuneração sobre capital próprio ali, de 3,1 milhões. Então, consumiram ali em termos de caixa esses 2,7, que é o que está aqui. Acaba que o caixa de um ano para o outro ali ficou levemente abaixo, mas bem tranquilo, tá? Bem linha, boa geração de caixa operacional. O ROIC a gente já viu que é um ROIC mais baixo. Em termos de investimento, a VEG parece que atingiu um novo patamar ali, a gente para ver que a VEG está com uma taxa de investimento muito boa, na casa dos 672 milhões, então isso daqui 600 aparenta que seja uma nova média agora de consolidação de CAPEX para ela, então ótimo. Na parte de P&D, pesquisa e desenvolvimento, 1 bilhão ali
investiram, bem tranquilo. E aí, voltando lá no Fundamentei, a gente para ver na parte de dívida. Acaba que a VEG tem mais caixa do que dívida, então uma dívida líquida negativa, um ponto positivo. Continua ali com a margem de 17%. O lucro cresceu levemente, mas cresceu. Boa geração de fluxo de caixa operacional, consegue sustentar tranquilamente o CAPEX e ali gerando um caixa livre de 1,5 bi, excelente, fez um pagamento de proventos ali. Então, resultado da VEG bem redondinho, acho que assim, se a gente fosse voltar aqui para dar um voto na VEG, cara, nota 5, baita empresa, uma das melhores empresas, se não a melhor empresa da bolsa que a gente tem. E se você quiser aprender a fazer uma análise como essa, quiser aprender a analisar ponto por ponto, linha por linha, lembrando que a gente tem o nosso treinamento completo, eu vou deixar aqui embaixo na descrição, o IZT, que é o passo a passo que você precisa para analisar qualquer empresa, seja no Brasil, seja no exterior, stocks, REITs, fundos imobiliários, ações, queira comprar Bitcoin, analisar ali, hora de comprar Bitcoin, fazer sua autocustódia. Dentro do nosso treinamento IZT você aprende todo o passo a passo para fazer isso, tá? Vou deixar até aqui do lado o módulo 5 do IZT, que é um módulo que você tem só análise de empresa, então você tem mais de 50 análises de empresa ali para você aprender, seja do Brasil, seja do exterior, como faz análise e o que é que você tem que atentar aos detalhes de cada empresa, tá? Então, muito importante, deixar mais uma vez aqui na descrição para que você possa acessar. Foi esse pro vídeo da VEG, cara, baita resultado. Deixa o like, se inscreve no canal, muito importante. Quero saber se você já investe na VEG ou você acha ela cara. Bota aqui nos comentários, eu quero saber o que é que você acha da VEG, beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, é só o começo. Até o próximo vídeo.